Queridos, queridas, irmãos e irmãs, você que é de nossa igreja, você que não é de nossa igreja, você que não pertence a nenhuma igreja, nosso objetivo sempre primário é te abençoar, é te consolar, mas também é te confrontar. Que sejamos consolados neste domingo à noite, que sejamos também confrontados. Gostaria de ler o Salmo de número 1, e que é um salmo confrontativo. É um salmo que nos leva a pensar em que tipo de caminho, por onde nós estamos caminhando. Esse texto, ele deve ser aproximadamente de 900 anos antes de Cristo. Se nós estamos 2000 anos após a Cristo, nós estamos falando de um texto de 3000 anos. E 3000 anos atrás, o salmista, o escritor sagrado, ele registrou que há caminhos que nós podemos repensar. E vamos então ler
esse texto e que ele fale ao seu coração onde você estiver. Bem-aventurado, como falei domingo passado, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus possa falar ao seu coração. É um texto altamente conhecido, mas às vezes aquilo que é conhecido não é praticado. Muitas vezes nós conhecemos, mas não fazemos. Isso faz parte da vida de quase todas as pessoas. Vamos falar com Deus, e a nossa oração é nesse sentido. Que você confronte por onde tem andado. Nós temos uma tendência muito de confrontar, de falar por onde as outras pessoas estão andando. Você vê isso muito nas redes sociais, você vê isso na sua empresa, você vê isso na sua igreja, você vê isso na sua família. As pessoas normalmente confrontam o caminho dos outros. Eu estou te convidando, baseado no texto sagrado, a repensar o seu caminho. Esqueça as outras pessoas. Vamos falar com Deus. Deus, estamos orando nesse momento. O exercício que eu estou propondo é baseado no texto do Salmos de número 1, onde o salmista faz uma comparação, uma analogia entre o justo e o injusto, entre o crente e o ímpio, entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus, e o salmista deixa claro que o final do caminho tem resultados diferentes. E Deus, nesse momento, nesse domingo à noite, eu estou propondo diante da minha oração, que a pessoa que está me ouvindo faça também esse exercício de avaliar por onde ela tem andado. Não o presidente, não o governador, não o prefeito. Senhor, temos visto pessoas muito preocupadas com o caminho dos outros, verbalizando, escrevendo sobre o caminho dos outros. Mas Deus, nesse momento, eu te peço que eu avalie o meu caminho, e que a pessoa que está me ouvindo avalie o seu caminho, baseado no escritor sagrado, onde ele faz uma comparação entre caminhos. Você que está ouvindo a minha voz, você que está participando da oração nesse momento, que você possa, no momento que você está assistindo o nosso culto, fazer uma avaliação do seu caminho, por onde você tem andado. Que Deus, nesse momento, ilumine a sua mente, abra seus olhos, e que nós possamos fazer uma avaliação, ou uma autoavaliação, por onde temos caminhado. E você nesse momento chegue à conclusão, a melhor conclusão para você. E se o seu caminho não está te conduzindo a um bom final, que você reveja isso agora em nome de Jesus. Nós fomos abençoados. Que esse confronto aconteça agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse domingo à noite, quero pensar com você em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, fala de um cego. O texto, ele é questionado por diversos estudiosos, porque comparados com os outros escritores, Mateus, Marcos, Lucas, cada um registrou o texto com as informações que tinha. E aí as pessoas começam a confrontar, questionar. É óbvio, se você pegar 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas e pedir para cada uma contar um fato, é impossível que os 10 contem da mesma forma, embora viram o mesmo fato.
Um vai registrar uma coisa, o outro vai registrar outra, um vai esquecer de uma coisa, mas se 10 pessoas registram um fato é porque ele aconteceu. Mas aí, quem está lendo as 10 histórias, prefere questionar as 10 histórias a acreditar no fato. Então, eu não quero ficar discutindo isso, eu quero apenas pensar em Marcos capítulo 10, do verso 46, verso 52. Eu sou cego, mas eu ouço muito bem. Vou repetir. Eu sou cego, mas eu ouço muito bem. Aquele homem, ele era cego, mas ele ouvia muito bem. E ao invés de reclamar a sua cegueira, ele exercitou a sua audição. Coloque isso no seu coração. Eu e você, Felipe que está comigo aqui, nós temos uma tendência a falar da nossa cegueira e não qualificar a nossa audição. Vê se você não faz isso com as pessoas da sua família. Vê se você não faz isso com as pessoas da igreja. Vê se você não faz isso com as pessoas da empresa. Vê se você não faz isso com a sua vizinhança. Nós preferimos potencializar a falta de visão à qualidade da audição. Sou cego, mas eu ouço muito bem. Primeiro ensinamento que eu quero tirar para o seu coração está no versículo 47. Eu sou cego, mas eu não vou perder a oportunidade. Marcos capítulo 10, verso 47 diz: tem misericórdia de mim. Queridos, aprendemos com esse cego que ele não vai perder a oportunidade. Ele é um cego, ele ouviu que Jesus está passando por onde ele está, ele é um mendigo, ele é um cego, ele é um mendigo, ele é um cego, e o texto diz, ele está à margem do caminho, ou seja, ele está do lado de fora do caminho, o lugar dele é do lado de fora. Faça a comparação com um pedinte, alguém que está te pedindo alguma coisa. Normalmente a pessoa fica à margem, num canto. É esse o cenário de Bartimeu. Ele está do lado de fora. Ele é cego, ele está pedindo dinheiro, ele está pedindo ajuda, mas ele sabe ouvir. E por saber ouvir bem, ele não vai perder a oportunidade. Bartimeu, Bar significa filho de. Então tudo leva a crer, ninguém pode afirmar, mas todo mundo que é estudante da palavra de Deus já ouviu, já leu. Bartimeu, filho de Timeu. Tem duas deduções sobre esse contexto. Ou o nome desse homem era realmente Bartimeu, ou ele perdeu sua identidade, a sociedade jogou em cima dele, ele não vai ser conhecido pelo nome dele, ele vai ser conhecido por ser filho de Timeu. Se essa segunda opção é verdadeira, esse homem é cego, esse homem está à margem da estrada, esse homem está pedindo dinheiro, e esse homem perdeu a sua identidade, o seu nome, ele é conhecido por ser filho de Timeu. E quando Jesus está passando, esse homem, ele poderia fazer o que eu e você fazemos às vezes. A gente tem uma oportunidade linda, maravilhosa, de encontrar Jesus, de conversar com Jesus, mas a gente prefere tão somente reclamar. Em Jeremias 33 está lá escrito, clama a mim. Mas eu e você no século 21, a gente colocou a sílaba re, é reclama a mim. O que nós fazemos muitas vezes é só reclamar. Olha para a tua semana no final de maio, para ver quantas vezes você clamou e quantas vezes você reclamou. Aprendamos com Bartimeu, ele tinha tudo para na hora que Jesus estava passando, ele reclamar. É fácil ser filho de Deus. Para você é mole, Jesus. Agora vem ficar aqui no meu lugar, vem ser cego, vem ser mendigo, vem ser conhecido pelo nome do Pai, nem pelo seu nome. Eu estou exagerando? Talvez eu esteja.
Mas a gente tem observado que no século 21, até nós que somos crentes, a gente colocou a sílaba re na frente do clama. E ao invés de clamar, nós estamos reclamando. E Bartimeu, neste domingo à noite, ele nos ensina: sou cego, mas eu ouço bem, e eu estou ouvindo que Jesus está passando, e eu não vou perder a oportunidade. Esse é o primeiro ensinamento que eu gostaria de colocar na sua vida. Mas tem algo determinante no versículo 47. Bartimeu, ele diz: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Ele é conhecido como filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Mas ele sabe, ele já aprendeu, ele em algum momento da vida dele ouviu alguém falar que Jesus é filho de Davi. Ele guardou aquilo na mente dele, ele guardou aquilo no coração, e no momento em que Jesus passa perto dele, ele não perde a oportunidade, ele coloca o seu conhecimento para fora. Eu sou filho de Timeu, mas Jesus é filho de Davi. Ele conhece a cultura hebraica, ele conhece a cultura judaica, ele conhece o processo de geração de Jesus Cristo, e ele diz: Jesus é filho do maior rei dos judeus. Isso é conhecimento. É cego, mas ouve bem. Ao invés de reclamar da visão, ele usou a sua audição para adquirir conhecimento sobre Jesus. E quando Jesus passa perto dele, ao invés de reclamar da sua vida, ao invés de reclamar, ele clama. Coloque isso no seu coração, que você possa, e que eu possa, que nós possamos clamar mais e reclamar menos. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, quero colocar no seu coração: este homem, Bartimeu, ele está sentado à margem, Jesus está passando. O texto diz que vem algumas pessoas. Alguns registros bíblicos usam a palavra multidão. Vamos colocar que naquele momento tem um grupo de pessoas que o escritor sagrado, alguém deduziu e chamou aquele grupo de pessoas de multidão. Ninguém sabe quantas pessoas tinham, mas pensa bem, Bartimeu está à margem, Bartimeu pode estar com a mão estendida, e Bartimeu está pedindo ajuda financeira. Esse era o cenário de Bartimeu. De repente ele ouve um barulho, ele ouve que alguém está passando, porque mudou o cenário da estrada, e ele pergunta a alguém: quem é que está passando? Alguém diz: é Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Mas como fazer para chamar a atenção de Jesus? Qual líder religioso do século 21 que vai parar de caminhar com uma multidão para dar ouvido a um cego que está à margem da estrada? Alguns líderes religiosos, para você falar com ele, tem que marcar audiência, e mesmo assim você corre o risco dele não te atender. Eu fico imaginando Jesus Cristo naquele momento. O texto não diz, mas com certeza havia um falatório, havia pessoas talvez pedindo alguma coisa para Jesus, e de repente se levanta uma voz: eu sou cego, mas ouço bem. Eu sou cego, mas eu sei falar. E aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vença o momento. Vença o momento contraditório, vença o momento difícil da sua vida, vença a multidão, mas faça Jesus parar e olhar para você. Esse cego, Bartimeu, ele grita no versículo 47: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há uma reação da multidão. A multidão reage de forma contrária ao cego, e no século 21 a gente continua agindo desta forma.
Igrejas, crentes, quando um mendigo, quando um cego clama a Jesus, a nossa tendência é calar a voz do cego, e é exatamente isso que fazem no texto. Aquele homem não vai perder a oportunidade, e aquele homem não vai parar de clamar por conta da multidão. A multidão grita, fica quieto. A multidão tenta sufocar a voz do cego, mas ele está disposto, ele está decidido a não perder a sua oportunidade. Ele não para de gritar, Jesus, filho de Davi. Aí entra o nosso Senhor Jesus Cristo, que graças a Deus não é nenhum líder religioso que tem que marcar consulta, tem que marcar horário. E aí eu estou deduzindo, entre a voz da multidão e a voz de um homem solitário, à margem da estrada, enquanto a voz da multidão tenta abafar a voz daquele cego, a voz do clamor daquele cego fez Jesus parar. Jesus não está muito preocupado em ser aclamado pela multidão. Isso faz parte do ministério de Jesus. Mas quando alguém, independente da sua situação, clama entre a voz da multidão e a voz de um clamor, mesmo sendo de um mendigo, cego e talvez conhecido pelo nome do Pai, esse homem parou Jesus. E Jesus olhou para aquele homem e mandou chamá-lo. Queridos, coloque isso no seu coração. Não potencialize a sua falta de visão, potencialize a sua audição e potencialize a sua verbalização. Você fala e você ouve, mas algumas vezes você fica potencializando a sua falta de visão. Cuidado com isso. Aquele homem fala com Jesus Cristo. Jesus Cristo para o cortejo com a multidão. Jesus Cristo não vai ser vencido pela voz da multidão. Quem é vencido pela voz da maioria somos nós. Jesus Cristo está disposto a parar por causa de um homem cego. Coloque isso no seu coração. Esse é o segundo ensinamento desta noite. Não perca a oportunidade e não pare de clamar, mesmo que a voz da multidão tente te abafar. E para nós encerrarmos a reflexão desta noite, aprenda a responder às perguntas de Jesus. Vou repetir, aprenda a responder às perguntas de Jesus. Versículo 48, Jesus para, olha para um homem cego e pergunta, o que é que você quer? Já ouvi muitas pessoas falando que Jesus Cristo foi insensível. Se um cego grita para ele, é porque esse homem quer parar Jesus Cristo para ser curado. É uma decisão, é uma dedução óbvia. Mas vários escritores, e eu já li alguns deles, fazem aqui uma analogia, e eu prefiro essa analogia. Jesus faz a mesma pergunta que fez no mesmo capítulo, no versículo 36. Porque muitas vezes é mais fácil deduzir uma palavra dizendo que Jesus foi insensível com o cego, perguntando o que tu queres. Se ele é cego, ele quer ser curado. Não sei, talvez ele quisesse outra coisa. Mas se você ler o versículo 36, Jesus faz a pergunta a dois jovens, o que vocês querem? E eles respondem, Senhor, eu quero sentar um ao seu lado e outro ao seu lado. Eles queriam que Jesus Cristo os colocasse em posição do reino de Deus, de glória, de poder, de fama, o que muitas pessoas estão querendo em nossas igrejas. Os ministérios algumas vezes estão mais preocupados com a pergunta de Jesus do versículo 36, o que você quer? Eu quero ficar um de um lado, o outro do lado. A prioridade equivocada. E a mesma pergunta que Jesus fez a esses dois jovens que queriam ficar do lado dele, com fama, com conhecimento, com notoriedade, Jesus Cristo faz para aquele cego que está à margem do caminho. E esse é o terceiro ensinamento desta noite. O que eu vou fazer sendo cego? Ouço bem, falo bem. E ele responde o que ele mais queria, e o que a gente deduziu durante a nossa fala. Ele queria ver, e ele foi curado, mas era a sua necessidade. A resposta no versículo 36 dos dois jovens não é necessidade. Cuidado para você no século 21
não está respondendo as perguntas de Jesus com algo que não é necessário. É aquilo que você quer. Você quer fama, você quer ter posição de destaque, mas não é o necessário. A mesma pergunta que Jesus Cristo fez a esses dois homens, Jesus Cristo faz a Bartimeu e ele responde: Jesus, eu quero ver. Era o necessário. Que Deus, pois, te abençoe. Sou cego, mas não sou surdo. Sou cego, mas falo bem. Sou cego e quero aquilo que é necessário que eu veja. Eu não quero posição de destaque. Eu quero apenas e tão somente enxergar aquilo que é necessário. Que Deus, pois, te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que o mês de junho seja abençoador na sua vida. Que os nossos dias sejam amenizados. Que nós possamos voltar à normalidade de vida. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.